Queridas irmãs, queridos irmãos, que Jesus em nossa consciência seja a nossa paz. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que este é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Na sua origem, o homem só tem instintos. Quando avançado e corrompido, tem sensações. Instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado dos sentimentos é o amor. Mas não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne no seu ardente foco todas as aspirações e as revelações sobre-humanas. O amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Bendito aquele que, ultrapassando a própria humanidade, ama amplamente os seus irmãos em sofrimento. Bendito aquele que ama porque não conhece a miséria nem da alma, nem do corpo. Tem os pés leves e vive sobressaltado como transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus proferiu a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. No capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos este primeiro parágrafo do primeiro texto que trata deste tema, a lei de amor, que é um texto do Espírito Lázaro. Assim como nos demais textos desse Espírito, distribuídos por Allan Kardec naquela obra, que tratam todos da evolução espiritual, nesse em particular, Lázaro associa a evolução espiritual à expansão da afetividade, culminando num sentimento amoroso que, como ele diz numa bela metáfora, é um sol que no interior do ser condensa e reúne em seu foco as aspirações e as revelações sobre-humanas. Como sabemos, no âmbito da doutrina espírita, a moralidade humana está assentada no próprio psiquismo no ser ou na sua própria constituição ontológica, na sua própria condição individual. As leis morais, para a doutrina espírita, são leis naturais, o que significa dizer que não há uma dependência estrita dos valores que compõem essas leis morais, da cultura, história, etc., como em outras abordagens sobre ética e moral. E é em razão dessa característica do pensamento espírita com relação ao desenvolvimento do senso moral que Lázaro faz as abordagens que realiza em textos como a lei de amor, o dever, a afabilidade e a doçura e obediência e resignação. Todos são textos, como dissemos, que falam sobre a adaptação do espírito, a criatura, ao Criador. E neste em particular, ele apresenta esse desenvolvimento da afetividade como sendo
um dos pontos mais relevantes, ou mais relevante, na evolução do espírito. Apesar de a doutrina espírita apresentar as leis morais como tendo um assento na interioridade do ser, ela não afasta nenhuma circunstância da materialidade da existência. Não desconsidera a cultura, não desconsidera a história, não desconsidera os outros elementos transitórios que têm a função nessa abordagem que a doutrina espírita faz de desafiando o indivíduo a aproximá-lo da lei que nós podemos chamar de vontade de Deus a pouco e pouco. E considerando que o trabalho dela é estabelecer uma ponte entre essa naturalidade e a dinâmica dos fatos da vida corpórea, é que é relevante pensarmos no papel de Jesus nessa intermediação da compreensão da lei de amor. Então, na exposição de hoje, nós pretendemos fazer reflexões dividindo-a em 3 partes. Uma parte relacionada ao ser, uma outra relacionada à lei e uma terceira que tem como conteúdo Jesus e o ser em contato com a lei ou em relação com a lei, utilizando os seus ensinamentos, por exemplo, para refletirmos sobre essa intermediação que ele faz. Mas o intento principal dessa abordagem é nós pensarmos juntos, e isso se concluirá não neste espaço, mas em outros tantos, para aqueles que resolverem levar as reflexões, desenvolver as suas, desdobrá-las nesses outros locais, que, por fim, nos favoreçam a ultrapassagem dessa dimensão humana, como o próprio Lázaro diz, quando afirma que é bendito aquele que, ultrapassando a própria humanidade, ama os seus irmãos em sofrimento. Inclusive, aproveitamos a oportunidade para convidar os amigos e as amigas para lerem os textos de Lázaro em O Evangelho segundo o Espiritismo, porque são muito complexos e profundos e muito poéticos. A capacidade que ele tem de abordar temas muito difíceis com uma linguagem leve, mas que não perde a densidade, representa talvez o traço principal da sua singularidade. Embora nós aqui, em particular, não tenhamos uma relação de idolatria com nenhuma personalidade espírita nos livros ou fora, temos uma relação de afeto com Lázaro, porque num determinado tempo o texto Obediência e Resignação consertou vários problemas de percepção, de compreensão da existência dentro de nossa cabeça, conforme as nossas necessidades particulares. Mas, indo para a primeira parte da nossa abordagem, que é a abordagem do ser, é importante que nós consideremos que no texto de Lázaro há uma referência direta ao ser. E isso faz parte da própria complexidade do pensamento espírita. Complexidade no sentido de sistema integrado, inteiro, não com compartimentos. Complexo tem a ver com tecido inteiro, do latim complexus. É o que Edgar Morin, por exemplo, vai dizer quando elabora o seu pensamento complexo. Não é ideia de uma coisa difícil, complicada. É de algo que é inteiro. Significa dizer que nenhum ponto da doutrina espírita, nenhum conceito, nenhum princípio, nenhum livro, por exemplo, dos de Allan Kardec, que funda as suas bases, estão incomunicáveis em relação aos demais, mas o contrário, eles formam um contínuo. Há coesão interna nas 23 obras que Allan Kardec produziu, considerando os livros mais conhecidos, a Revista Espírita, o que é o Espiritismo, o Espiritismo na sua expressão mais simples, etc. Mas essa referência ao ser é relevante porque a doutrina espírita tem uma proposta educativa. E uma das coisas primeiras que se pensa no campo da educação
tanto na pesquisa quanto na intervenção direta, é a natureza do ser, que é o que se chama de ontologia, que à época dos gregos, na antiguidade, em particular em Aristóteles, por exemplo, era chamada de metafísica. Em Aristóteles, o estudo do ser estava no campo para além da física, que ele chamava de metafísica. Mais tarde, isso foi chamado de ontologia, e atualmente aqueles que defendam que a ontologia da contemporaneidade é uma ontologia descritiva. Por exemplo, se nós considerarmos o conceito de vida como um ente a ser analisado ontologicamente, nos livros de biologia tudo é descrição. Não há uma definição do que é a vida, mas há descrições daquilo que um ser vivo faz. Daí se deduz o que a vida é. Mas este ser será abordado no campo de conhecimento que é a doutrina espírita, é o espírito. Mas, para nós, vale lembrar de três expressões desse ser, por assim dizer: o espírito, a alma e o ser humano. Porque, do ponto de vista da existência, são diferentes. A alma é um espírito encarnado, conforme nós verificamos nos quesitos 134 até 146A do Livro dos Espíritos. Todo espírito que passa por uma experiência corpórea está num estado, ou se posiciona num estado de alma. Mas o ser humano é corpo, perispírito e alma, espírito encarnado. Ou seja, a alma corresponde à dinâmica da inteligência, da moralidade, etc. Ela não é propriamente o corpo, mas é impossível pensar no espírito na corporeidade sem o corpo. Eu não tenho como pensar em Danilo, por exemplo, sem o corpo que ele utiliza agora, porque ele é Danilo neste corpo. O que isso tem de relevante? Ora, o indivíduo está na dinâmica da corporeidade imerso em coisas para além da biologia, para além da sua argamassa corporal. Porque quando o indivíduo encarna, a encarnação ou a sua repetição, que é a reencarnação, implica no fenômeno da corporeidade, que significa, em termos filosóficos, que esse indivíduo está num determinado recorte de tempo, de espaço geográfico, de cultura, sujeito a determinadas induções educacionais, sujeito a modelos econômicos, políticos, etc., as interações que ele tem com os demais. O que significa dizer que todas as variáveis que estão nessas instâncias desafiam o ser que está encarnado. Trazendo para um horizonte mais simplificado, alguém que precisa, um espírito, por exemplo, que precise lidar com um corpo que tem uma estrutura neurológica caracterizada como neurodivergente, tem uma cognição diferente das pessoas neurotípicas. O que significa dizer que a forma dele desenvolver afetividade, racionalidade, sensibilidade, etc., é diferente dos demais. E na demarcação que Lázaro faz, que não deve ser confundida com o evolucionismo darwiniano, ele estabelece instintos como uma primeira etapa. Essa linearidade evolutiva não corresponde à ideia da biologia, para nós não confundirmos a evolução da forma com a evolução do conteúdo. Então nós temos os instintos, aquilo que ele chama de sensação, que não é como nos dicionários de psicologia, a capacidade que o indivíduo tem de recolher impressões do ambiente. Sensações têm um sentido mais voltado para o hedonismo e o sensualismo neste ponto do que essa capacidade. Ou seja, ele não está falando de algo que lastreia, por exemplo, a percepção, que é a interpretação desses dados sensoriais. O que ele está dizendo é que quando o indivíduo avança, mas está corrompido,
ele transforma as induções do instinto em ou exagerações ou em castrações. Mas o que importa é nós entendermos, por exemplo, que conforme a doutrina espírita nos explica, lá nas primeiras sessões de O Livro dos Espíritos, nos primeiros capítulos da primeira parte, quando trata de inteligência, instinto, vida e morte, que o instinto em si nunca se transvia, os espíritos dizem. Kardec chega a perguntar se com a evolução o indivíduo perde a referência do instinto. E os espíritos dizem que não. Que, em verdade, se o indivíduo soubesse fazer a leitura da manifestação do instinto e segui-lo, erraria muito menos. Porque, estando a pessoa saudável, a sinalização de fome, por exemplo, vem na hora certa. A do sono vem na hora correta. A regulação hormonal vem na hora correta. Os movimentos que o sistema nervoso simpático e o parasimpático promovem, controlando diafragma, rim, fígado, etc., permitem que o indivíduo permaneça sobrevivendo, porque, de fato, o instinto é um mecanismo irracional ou involuntário que se relaciona com a sobrevivência do seu da espécie a qual ele pertence. Ele funciona perfeitamente, dirá Lázaro. Então, ele diz que na primeira fase da evolução do ser humano, e aí ele está falando de um espírito na condição humana, portanto, individual, encarnado nessa corporeidade que falamos, etc., e que seguia tão somente por esses referenciais de sobrevivência. Se o indivíduo avançasse para outra etapa, como diz Lázaro, não se corrompesse, não estaria na vivência desequilibrada das sensações, como ele chama, que são os exageros que muitas vezes nós cometemos, ou por questões de culpa, cultura, etc., as castrações às quais o indivíduo se impõe, imaginando muitas vezes que por cercear ou macerar o corpo atingirá a evolução espiritual, o que é um erro grosseiro, porque em verdade não há uma relação entre esse massacre do corpo e a evolução do espírito. O próprio budismo aborda de maneira muito sábia isso, quando Siddhartha Gautama descobre que o caminho do meio é o caminho que de fato leva o indivíduo à iluminação. Ele nem precisa abdicar de toda a fruição de prazer e nem precisa se entregar a toda a fruição exagerada do prazer. Tudo tem a sua hora, o seu lugar e o seu momento. E o mais importante, a consciência, que é consciência de si neste momento, é que deve mediar esses usos. E é o que a doutrina espírita propugna, por exemplo, e é o que Lázaro diz. Mas observemos que em todas essas fases ele demonstra que o indivíduo vai aos poucos desenvolvendo uma afetividade que vai ultrapassando o seu próprio campo de autorreferência para alcançar os demais. Alguns dicionários, inclusive, definem a consciência como a capacidade que o indivíduo tem de estabelecer distinção entre os seus conteúdos externos e internos para tomar uma noção de si, mas que permite mais tarde que ele se integre a esses elementos num nível de compreensão maior. Um problema com o qual nós precisamos lidar no campo espírita com relação à linguagem e à compreensão das leis morais, quando nós fazemos uso desse termo, é exatamente a polissemia do termo consciência. Porque nas línguas neolatinas, como o português, o próprio francês, que é a língua de origem, consciência tem dois sentidos. Tem um sentido que se refere à noção de existência própria que nós temos, noção de existência do ambiente em que nós estamos, da participação neste ambiente. E ainda há a consciência dos próprios sentimentos, que é a senciência, mas também é consciência moral.
Antônio Damasio, neurologista e neurocientista português, que escreve em inglês, que resolve isso com conscience e consciousness, resolve quando precisa escrever em português usando adjetivos, chamando uma de consciência neurofisiológica e a outra de consciência moral. Mas no livro O Mistério da Consciência ele faz um comentário que serve para nós espíritas, embora ao dizer consciência neurofisiológica ele demonstre que a matriz dele é materialista. Mas ele diz, não há consciência moral sem consciência neurofisiológica. E por que isso é importante para nós? Porque, como para os espíritas, o processo de educação moral, que comumente chamamos de reforma íntima, é algo muito relevante, é preciso notar que no exercício das atividades, mesmo da meditação, dessa transformação moral, nós precisamos ter consciência do porquê acertamos e do porquê erramos. Porque simplesmente seguir prescrições de terceiros não é uma garantia de dilatação da nossa compreensão das coisas. É importante, por exemplo, no exercício de uma determinada virtude que nós não temos e que é frustrado por um determinado sentimento, por uma determinada emoção, que nós tenhamos o cuidado de observar a natureza desse impedimento. Porque às vezes nós temos um mal-estar, mas não identificamos de onde ele vem. Lembremos, no campo da psicologia, por exemplo, em particular nas teorias cognitivistas, em particular na TCC, o indivíduo tem muitas vezes uma sensação, uma emoção estranha ou um pensamento que surge de forma automática e só observando a natureza desse pensamento, que pode ser uma crença muito arraigada, é que o indivíduo consegue superar essa ascendência que esse pensamento disfuncional tem sobre as suas emoções. Vou dar um exemplo. Indivíduos que têm a tendência de pensar conforme o que eles chamam de catastrofização. O indivíduo pensa no futuro sempre como uma tragédia. Isso não é à toa, muitas vezes. As experiências traumáticas, as dificuldades pelas quais o indivíduo passou, muitas vezes consolidam essa impressão de que o futuro sempre será uma desgraça. Então, a pessoa, ao pensar no que virá, sempre tem uma perspectiva pessimista. Quando ele toma consciência da natureza daquele pensamento e das suas causas, ele cria pensamentos alternativos, racionais, funcionais, que mitigam e depois resolvem muitas vezes essa ascendência. Mas nós temos, isso acontece conosco também. Quando nós, saindo, por exemplo, num esforço de uma conduta muito egoísta para a tentativa de sermos altruístas, generosos, etc., temos dificuldade de fazer algumas coisas, ou muito pior, quando nós não percebemos a desconexão que há entre o nosso discurso e aquilo que pensamos ou que é objeto de nossa fé. Neste exato momento, eu me lembrei de uma situação recente que eu peço licença para contar aos amigos. Eu estava indo uma segunda-feira para o Centro Espírita Antônio Cruz andando. Quando cheguei ao fim do viaduto do Guarani, havia duas mulheres paradas e elas me chamaram. Eu encostei e havia um homem caído numa vala, ele estava desacordado. E elas começaram a conversar comigo, falando da sua aflição, porque elas tentaram, não sabiam, aliás, como abordá-lo, etc. E o que me chamou a atenção é que ele estava muito necessitado de ajuda, e uma das mulheres disse assim, aflita, eu não posso fazer nada agora porque estou atrasada para ir à igreja. Não tem como não nos lembrarmos do sacerdote da parábola do bom samaritano, que é um indivíduo que passa, vê o outro todo estrupiado, agora não vai dar, eu preciso ir.
No caso do sacerdote, ainda fica imaginando a continuidade da história. Ele lá na frente, pregando generosidade, fraternidade, amor ao próximo, quando ele passou por alguém todo ferido, machucado, e não fez nada como poderia fazer. Inclusive, o elemento distintivo mais importante da parábola não é o fato do samaritano ser um samaritano, é o sentimento que move o samaritano. Porque Jesus diz isso, que ele se move de compaixão e vai. O espírito Michel ou Miguel, depende da tradução, diz que a piedade, que é a mesma coisa que a compaixão, é o sentimento que mais nos aproxima dos anjos. É um dos mais belos textos do Evangelho segundo o Espiritismo. Diz, inclusive, que a piedade é um melancólico precursor da caridade, cujos benefícios ela prepara e enobrece. A pessoa para por um momento e pensa assim, mas melancólico por quê? Ora, porque o indivíduo que tem a piedade interpreta ou compreende a dor do outro como uma tristeza sua, porque de fato a dor do outro é algo triste. Ou seja, é essa melancolia que faz com que o indivíduo se movimente se ele não estaciona nela. Mas a ideia de Michel é a mesma ideia de Lázaro, quando ele diz: bendito aquele que, ultrapassando a própria humanidade, sentimento que mais os aproxima dos anjos da piedade. Por exemplo, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Então, nessas primeiras notas, nós entendemos como alguns campos do conhecimento e a doutrina espírita veem o ser. Espírito, alma, ser humano, somos todos nós. Nós temos uma regulação instintiva, temos apelos que muitos, inclusive, resolvem não chamar de instintos. Freud, por exemplo, chamava os impulsos sexuais assim, e não de instintos, porque há os elementos de cultura, de educação, etc. Mas no campo das sensações, que Lázaro apresenta muitas vezes ao exagero, como dissemos, ou às castrações. Mas, indo para a segunda parte, que é a compreensão da lei, em particular desse assento que a lei tem no indivíduo, no seu aspecto moral, a doutrina espírita, ou o espiritismo, difere de outros campos por fazer essa afirmação. O desenvolvimento do senso moral é natural, como a lei também é. Seria como estabelecer uma equivalência natural entre a gravidade e a adoração, por exemplo, que é a primeira lei na divisão didática de Allan Kardec. Kardec, inclusive, em quase todos os capítulos que tratam de leis morais, inicia a conversa com os espíritos com o mesmo tipo de pergunta. Tal lei, ou o objeto de tal lei, é natural ou é resultado de instinto? É de aprendizado? É inato ou é resultado da cultura? Ele faz a mesma conversa nas primeiras questões da lei de adoração, mas na primeira delas, perguntando o que a adoração é, os espíritos lhe respondem: a adoração é a elevação do pensamento a Deus. Pelo pensamento aproxima o ser humano de Deus a sua alma, ou homem, conforme a linguagem que eles usam no século XIX. Mas observemos, a lei está lá. Como nós abordamos a localização disso nas obras fundamentais, a partir do quesito 614 do Livro dos Espíritos. É inclusive neste primeiro capítulo, Conhecimento da Lei Divina ou Natural, que nós entenderemos a lei como um objeto ontológico, a natureza da lei, como o espírito aprende a lei e o resultado do indivíduo ignorar
mesmo tendo consciência de que ela é importante, os seus princípios, as induções que ela provoca na intimidade do ser. Quando, por exemplo, no caso da mulher que estava com pressa, existe um sentimento inato de piedade apagado por uma convenção social, porque nós não sabemos que tipo de crítica ela pode receber ao chegar atrasada no seu local de culto, para sermos bem justos. E nós, muitas vezes, estamos tensionados pelas induções externas em detrimento, em relação, em conflito com aquilo que temos internamente. Peter Drucker, que era um filósofo que escrevia na área da gestão, chegava inclusive a dizer: às vezes o maior conflito de um indivíduo é aquele que se estabelece entre os seus talentos e os seus valores morais. Ele é habilidoso para fazer algo, mas os seus princípios éticos e morais dizem que ele não deve fazer. O que explica bem a lógica daquele conceito, daquele conselho que Divaldo Franco disse que recebeu há muitos anos de Joana de Ângeles. Quando ele ficava aflito numa situação sem saber se interferia ou não, ela disse: meu filho, faça o que pode quando deve e o que deve quando pode. Porque às vezes o indivíduo tem possibilidade de fazer, mas ele não deve. E às vezes ele deve, mas não tem os recursos, ele não pode. Neste caso, ele pode mobilizar terceiros para fazer o que precisa ser feito. Porque é necessário fazer, mas fazer do jeito correto. Volto para a história da segunda-feira. Eu ligo para o SAMU 92 para pedir orientações. E embora eu já tenha feito treinamento de brigadista de incêndio, primeiros socorros, etc., eu me esqueci que a primeira coisa que se faz é testar o nível de consciência da pessoa. Mas alguém de lá me disse: ele está ouvindo ou não? E eu, do lado de cá da grade, vendo um homem completamente desacordado, resolvo chamá-lo. Ele levantou. O que eu não imaginei foi o que ele fosse fazer depois. Porque ele levantou rapidamente e foi para a grade e começou a, por trás da grade, tentar alcançar um lugar para pular. Vocês não têm ideia do tamanho do meu desespero. Assim, desespero não, tensão no primeiro momento. O que eu pensei, e pensa-se isso muito rapidamente, que dia eu vou voltar a ter sossego se esse homem salta de lá. Eu consegui segurar pelo dedo. Pela mão, inclusive reclamou, eu e outra moça, até chegar, graças a Deus, uma pessoa proativa que perguntou do outro lado da rua qual era o problema, passar por trás da grade, abraçá-lo e trazê-lo para o lado de cá, para que, juntamente com outras pessoas, nós conseguíssemos controlá-lo para que ele recebesse auxílio. Ou seja, não basta querer fazer o certo, é preciso fazer corretamente. Eu nunca mais na minha vida vou testar a consciência de alguém à distância. Fiz com extrema boa vontade, como se eu estivesse olhando para uma pessoa deitada numa cama. Só que eu esqueci que um pouco à frente tinha um abismo. Eu não imaginei nunca que ele estivesse deitado ali porque cansou no meio do caminho, porque embriagado deteve o passo. Mas eu fiquei muito comovido porque num determinado ponto ele me disse: eu sou dependente químico, não suporto mais. E várias vezes ele pedia: me solta, deixa eu me jogar. Eu não sei que nível de desespero, de vazio, pode habitar o coração de alguém que intenta fazer isso. Graças a Deus ele não fez. Ele conseguiu adquirir um nível de consciência, aceitou ser levado pelo pessoal do SAMU e espero em Deus que esteja bem. Mas, voltando para as nossas reflexões, essa dilatação da sensibilidade não exclui o desenvolvimento do bom senso.
Lázaro só não aborda isso de maneira direta porque ele está falando de afetividade. Mas muitas vezes, aquela corrupção que gera o sensualismo é efeito da distorção da racionalidade. Nós podemos ver isso na própria história da humanidade e na nossa maneira de organizar as relações sociais. A noção de racionalidade da antiguidade não é a mesma vigente hoje no mundo. Vigente não só vigente, mas majoritária, e que se estabelece do século XVII em diante. Lá atrás, a razão estava dentro do ser. Era uma potência interna. Permitia que o indivíduo discernisse o bem do mal, o certo do errado e tomasse decisões. Com os iluministas, a razão se adquire por meio da cultura, do estudo. Isso em si não é o maior dos problemas. O problema maior é aquilo que Hobbes afirma: a razão deve servir para uma coisa: o cálculo das vantagens das nossas ações. No campo das relações competitivas, não há problema nisso. Um atleta se preparar nas Olimpíadas e no momento da prova ele pensar só em si, é lícito. Não tem problema nenhum. A questão é que nós extrapolamos o seu funcionamento de um campo que era de competição inicialmente para o campo de organização das relações humanas em geral. E aí fazemos cálculos utilitários na relação com os demais, com os amigos. Tomamos decisões sobre relações afetivas com base nesse mesmo utilitarismo. Não conseguimos manter o fogo, aliás, de valores que estão no Evangelho para nós que somos espíritas, por exemplo, em qualquer ambiente, porque quando há a mínima tensão com as induções instrumentalistas, nos falecem as forças. Falar de paz, generosidade, fraternidade, solidariedade num espaço como esse aqui do centro é fácil. Achar, inclusive, que a transformação moral é moderar o tom de voz, é dizer bom dia, boa tarde, boa noite, é abraçar, também é fácil. É algo bom? Muito bom, se a consciência acompanha. Mas não garante o serviço inteiro. Porque muitas vezes nós saímos desse espaço para um outro, como o do mundo do trabalho, por exemplo, e nós que estávamos embevecidos com amor ao próximo, recebemos lá a notícia: precisaremos fazer ajustes. Só vai sobreviver aqui quem competir de maneira extremamente agressiva. Pronto. Foi o amor ao próximo para o balde de lixo. Às vezes nem estudo, viu? A gente pega o carro no estacionamento, vai para esse ambiente de paz e harmonia que é o trânsito, na primeira fechada também, a delicadeza, a cortesia não sobrevivem, porque em nós esses elementos ainda oscilam. Quantas vezes nós reprimimos dores, tristezas, emoções que são complicadas para a nossa constituição formativa com álcool, drogas, com consumismo e outros elementos que nos distraem e não nos informam que a fruição dessas emoções também é importante. O indivíduo não precisa estacionar na dor, certo? Quando os espíritos falam sobre a importância ou o papel da dor no conceito geral, de maneira nenhuma sugerem uma vivência masoquista. A pessoa não precisa procurar dor. Eu me lembro de uma monja budista dos Estados Unidos dizendo numa palestra: não se preocupem com as pessoas que nos aborrecem, elas vêm.
Não precisa a pessoa se preocupar. Vai lidar com perfis distintos que incomodam. É a mesma coisa. Preocupação com a morte é a coisa mais inútil que existe. Por uma novidade, a pessoa vai morrer. Preocupado ou não, o corpo não vai suportar. Graças a Deus, imagine uma pessoa envelhecida há 800 anos suportando uma carga que não se movimenta mais. Então, é preciso entender esse fluxo das coisas com a naturalidade que eles têm. O indivíduo não precisa se deter eternamente, mas não é bom não perceber a sua manifestação. É a mesma coisa. Castrar um determinado prazer, imaginando que isso eleva o ser numa posição asceta, não é verdadeiro. Porque, muitas vezes, esse prazer vai sinalizar o equilíbrio para o indivíduo. Exemplo, o próprio Buda. Ficou lá na floresta meditando, passando fome, agonia e não conseguia ordenar os pensamentos. E num determinado momento, em que ele observa um barqueiro explicando para o filho como deveria ajustar a corda de uma viola ou algo assim, ele descobre que nem apertada demais, nem folgada demais, ela soltava a nota certa. E quando uma menina lhe oferece uma tigela de arroz e ele come, ele se livra daquela ideia torta que o fez passar necessidade desnecessariamente um pouco antes. Então, quando Lázaro fala das sensações, o nosso foco precisa estar nos exageros, dos transbordamentos. Lembremos, por exemplo, de Kardec perguntando: o que leva os espíritos à guerra? A guerra é a manifestação mais intensa da violência. Os espíritos dizem: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o transbordamento das paixões. Quando na perfeição moral eles abordam as paixões, não dizem que as paixões são algo ruim propriamente, mas o uso que às vezes a pessoa faz delas pode causar um adoecimento ao indivíduo. Quando ele se torna por demais alguém que por demais devaneia, alguém que perde a objetividade, ou que não consegue deter mais a fruição do prazer e fica sistematicamente naquilo. Então, para a doutrina espírita, a lei natural é a lei divina e ela está assentada no indivíduo. Tanto que no quesito 621, ao perguntar onde a lei está escrita, os espíritos dizem a Kardec: na consciência, ou seja, dentro. Kardec pergunta: mas qual a necessidade da revelação se a lei está dentro? Eles dizem: o homem esquecer e desprezar a lei. Nesse ponto aí nós entendemos por que há um processo um movimento, aliás, dos espíritos de educarem o ser humano para despertar essa lei que está dentro, em qualquer quadrante religioso. Porque as religiões são sistemas submetidos à cultura, história, etc. Todas são relevantes, mas todas têm uma leitura de Deus diferente. Para temas, inclusive, diferentes, mas são complementares, inclusive. A doutrina espírita vai dizer que Jesus na Terra é o planeta, ou é o Espírito, que mais perfeito que Deus ofereceu ao ser humano para lhe servir de modelo e guia. Isso aparece no quesito 625, lá do Livro dos Espíritos. E nesse ponto nós notamos o seu papel na educação do ser. Então, nós falamos do ser, nós falamos da lei, vamos falar de Jesus se relacionando com o ser na vivência da lei, ou dos desafios da lei. Jesus nos deu várias lições sobre a vigência dos instintos, das sensações e do próprio sentimento, em particular o amor.
Com relação aos instintos, por exemplo, ele nos deu uma grande lição sobre a providência divina. E ele usa imagens de seres que funcionam pelo instinto. E ele se dirige a quem ao fazer isso? Vai dizer o evangelista Mateus: as pessoas ansiosas. Quem lê, em algumas traduções, na de João Ferreira de Almeida, por exemplo, o conjunto de versículos está sob o título A Ansiosa Solicitude pela Vida. Ele vê pessoas ansiosas e ele começa a usar uma poesia para falar da providência divina, perguntando: por que andais inquietos, com o que haveis de comer, com o que haveis de beber, com o que haveis de vestir? Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que vestido? E qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Olhai os pássaros do céu, eles não semeiam, eles não cegam, não ajuntam em celeiros, e, no entanto, o vosso Pai Celestial os alimenta. Não valeis vós muito mais do que 1000 passarinhos? Quanto ao que haveis de vestir, por que andais preocupados? Olhai os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam. Mas em verdade eu vos assevero que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançado ao fogo, não vestirá muito mais a vós, ó homens de pouca fé, diz Jesus. Depois ele aconselha que nós não procedamos como os gentios que buscam essas coisas. Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Basta a cada dia o seu mal. Quando Kardec aborda a providência divina, por exemplo, no livro A Gênese, ele recebe dos Espíritos o comentário de que a providência divina é a solicitude do Criador para com as suas criaturas, agindo a partir da intimidade dos próprios fenômenos naturais. Exemplo simples: plantas que gostam de sol. Posiciona a sombra perto de uma janela aberta que dá passagem ao sol. O que a planta faz? Um movimento heliotrópico. Ela busca a luz. Para a doutrina espírita, essa é a ação da providência divina quando cria esses entes ou permite que eles evoluam e cheguem a esse ponto. Não há uma universidade ou uma escola que ensine a planta a fazer esse movimento, assim como não tem faculdade de engenharia e arquitetura para João de Barro, e eles fazem as casas com entrada falsa, inclusive, para ludibriar predadores. Mas é um movimento instintivo. Ora, se a pessoa pensar que muitas florestas são criadas no mundo pelo voo errático dos pássaros, alguém pode tender a perguntar assim: mas pera lá, o pássaro não trabalha, não? Pega uma semente aqui, joga. Mas lembremos, trabalho por definição é uma atividade planejada e executada conscientemente. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Ou seja, Jesus pede que solicita e nos induz a perceber que em todo movimento de autocuidado, de cuidado do outro, a justiça divina seja procurada constantemente pela consciência. O que eu posso aprender com a circunstância X? Eu me lembro, já contei isso aqui em outros momentos, de uma oportunidade precisar abordar um tema que era uma pergunta. À época usava-se ainda o termo pessoas especiais para indivíduos com deficiência, e a pergunta era: filhos especiais, missão ou punição? Eu li vários materiais, fiquei saturado disso, queria experiência. Fui procurar a pedagoga da APAI.
tentei várias vezes conversar com ela, não consegui. Num determinado dia, uma professora que estava me observando perguntou qual era o problema. Eu disse a ela. Ela falou assim, eu acho que eu posso ajudá-lo. Eu tenho uma experiência de quase uma década e meia na educação de pessoas assim. E eu tenho uma filha autista. Na época, acho que a menina tinha uns entre 10 e 13 anos. E eu fiquei muito interessado pelo relato. Nós conversamos por um tempo. E num determinado momento eu perguntei a ela, qual foi a coisa mais importante que você aprendeu lidando com sua filha? E ela me deu uma das respostas cujo conteúdo eu guardo com muito afeto e carinho na minha memória. Eu aprendi a amar incondicionalmente, Ricardo. Você tem ideia do que é amar uma pessoa que não olha para você? Coincidentemente, minha filha aprendeu a me cumprimentar semana passada. E me contou várias vivências de como ela foi ensinando a filha a desenvolver um pouco mais de afetividade. Como ela ensinou a filha a, pelo menos, fazer a circunferência com os braços em torno do tronco de alguém que a abraçava, até ela aceitar abraços, a não usar as pessoas como alavanca, principalmente a mãe, para pegar coisas. E eu fiquei bastante impressionado com essa relação de afetação mútua. A menina na sua dificuldade, afetando a dimensão de sua mãe, existencial de sua mãe, e o contrário. Mas uma amiga minha, professora de educação infantil e ensino fundamental, passou por uma experiência similar, que eu já contei aqui certamente. Tinha uma aluna, que eu vou chamar de Maria, era uma aluna com síndrome de Down, que era bastante retraída, não se comunicava com ninguém e havia sofrido uma tentativa de violência sexual no âmbito doméstico. Então era mais retraída ainda. E elas conviveram por 3 anos, sempre na alfabetização. E essa minha amiga, que é uma das educadoras mais respeitáveis que eu conheço, incluindo aquelas cuja biografia eu já li, que é uma pessoa eminentemente ocupada com o bem-estar do aluno, um dia manifestou naturalmente cansaço. E nesse dia de cansaço, ela olhou para Maria e disse, Maria, tá difícil, não aguento mais. E Maria olhando para ela assim, e ela disse, nós vamos ficar velhinhas na alfabetização e eu não vou conseguir fazer você ensinar a contar e a escrever, nem ler. E a menina respondeu a ela o seguinte, não com a linguagem que eu vou usar, eu aprendi a comer bolacha recheada, ir ao banheiro sozinha e me limpar sozinha, tia. E foi a senhora que me ensinou. Quem é professor e quem é aluno? Depende do cenário. Concorda? Porque quando ela manifesta o cansaço, a justificativa racional certamente encontra lastro nos livros de pedagogia. As preocupações conteudistas, que muitos pedagogos também criticam, obviamente. Mas a preocupação é toda com o conteúdo. Mas qual é o conteúdo do qual a pessoa precisa, de fato? É a mesma coisa. Nos estudos no centro, eu dei aula há pouco tempo também, em faculdade, os alunos achavam estranho eu perguntar no início da aula se tinha alguém com dor de cabeça, com fome. O aluno me perguntou, por que você pergunta? Se você tiver com dor de cabeça, você vai entender o quê? Eu quero você aqui com fome para quê? Para eu concorrer com a dinâmica fisiológica gritando, pelo amor de Deus, eu preciso comer? Entende?
No âmbito do centro, por exemplo, às vezes nós precisamos, não todo dia, mas às vezes precisamos reter o conteúdo por um tempo para atender a necessidade de alguém de nós que está naquele momento com dor. Às vezes até direcionando o tema do estudo para a mitigação daquela dificuldade. Porque senão a pessoa fica ali, ouvindo coisas, sentindo dor, sem manifestar seu incômodo, porque ela não quer atrapalhar a dinâmica geral. Então é importante fazer essa leitura. E Jesus tinha esse cuidado. No campo das sensações, por exemplo, Jesus desafiava o senso comum dos formalistas, dos fariseus, por exemplo. Quantas vezes Jesus foi chamado de beberrão, de comilão? Ele não se importava. Porque, para Jesus, o interessante era mostrar: o formalismo não garante a espiritualização do ser. E ele se metia numas encrencas, numas confusões, que só observando o contexto histórico a pessoa percebe, mas percebe nesse mesmo contexto a sensibilidade de Jesus desafiando esses que acham que, por serem cumpridores de normas, são melhores do que os outros. No Poço de Genezaré, por exemplo, se fez comércio no entorno, porque as pessoas, e eu já vi um arqueólogo falando sobre os estudos de estratigrafia, mostrando os pavimentos do edifício que foram construídos sobre outros, o que fazia o movimento no deslocamento das águas, mas por crença eles pensavam que quando a água se agitava, era um anjo que descia e agitava a água. Quem entrasse primeiro doente ficava curado. O que os indivíduos venais de todos os tempos fizeram? Começaram a alugar espaços perto do povo. A capacidade humana para ser egoísta é algo assustador. Quem tinha dinheiro para pagar, chegava primeiro. Jesus entra. Tem um pobre de um homem deficiente lá atrás, pobre, sem a menor possibilidade de chegar ao poço. Era um sábado. É proibido curar no sábado. O que Jesus faz? Desdenha a lei, ou um risco que ele corria, transgride a lei por um benefício maior, não confundamos. Não é todo transgressor que merece aplauso. Ele transgride em favor do bem-estar de alguém. E óbvio, os formalistas do Sinédrio, os sensualistas, ficaram com muita raiva dele, porque ele se equipara a Deus naquele momento, inclusive no próprio discurso. Ele diz que meu pai trabalha sempre e eu trabalho também. Aí eles se irritaram com ele. O que ele diz? Foi feito o sábado para o homem ou o homem para o sábado? E permanece em paz, porque ele fez o que precisava ser feito. Saduceus, que acreditavam em Deus, não acreditavam na imortalidade da alma, que eram sensualistas por excelência, o próprio Kardec vai dizer, foram indivíduos que tiveram problemas com Jesus. São eles que montam aquela pergunta da mulher que desposa um irmão, ele morre, ela vai casando com os demais, e eles dizem, no reino dos céus, no qual eles nem acreditavam, ela será a esposa de quem? No reino dos céus não se casam, nem se dão em casamento, diz Jesus. Causando uma confusão na mentalidade deles, que era o necessário. No campo do ser em relação com a lei, por último, nós vemos Jesus dando exemplos relacionados à lei de amor, nessa noção do amor ao que sofre, do senso de dever, em vários momentos. Nesse momento em que ele transgride, no outro momento em que há um homem deficiente, aleijado, conforme a linguagem bíblica,
que não consegue entrar porque a casa está abarrotada de gente, desce um homem pelo teto e ele perdoa os pecados. E alguém diz assim, quem é ele para perdoar pecados? Ele pergunta, o que achais mais fácil? Perdoar pecados ou dizer levanta-te e anda? Pois eu te digo, filho, levanta-te, pega o teu catre e vai para casa. E o homem sai. E as pessoas ficam confusas com ele. Jesus tinha um nível de humildade tão grande com relação a Deus e aos seus irmãos, que ele dizia, apesar de todos os prodígios relatados, e mais que isso, da excelência do seu ensino, eu de mim nada posso fazer. O meu juízo, porém, é justo, porque eu não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quando ele se despede dos discípulos, antes da morte, não depois, a primeira despedida, o evangelista João diz, ele abandona a linguagem figurada e começa a dizer de forma bem direta: sereis perseguidos, desdenharão de vós, sereis odiados por serem meus discípulos. E ele percebe que o ânimo vai descendo, eles vão ficando desanimados, desesperados, e como a intenção dele não é essa, ele diz algo muito relevante para a compreensão da lei de amor e da presença de Deus em nós. Eis que vem o tempo, e já é chegado, em que sereis dispersos cada um para a sua casa, e eu ficarei só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E aqueles homens que enxergaram nele por 3 anos a esperança, o viram desaparecer por 3 dias. Esses 3 dias duraram muito. Porque logo depois, parecia que tudo aquilo que ele disse não tinha muito sentido. E como ele ressurge depois, entende-se porque Allan Kardec, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz: a vida futura, traduz assim, imortalidade da alma, é o eixo estruturante, o estruturante é meu, não é de Kardec, é o eixo do ensino moral de Jesus. Sem a imortalidade da alma, o ensino de Jesus é ininteligível. Ininteligível. Porque isso tem influência sobre a nossa percepção de tempo, a compreensão da linguagem do Evangelho, a compreensão de tudo o que Jesus diz e que os Espíritos dirão depois. Então, essas lições que Lázaro nos apresenta no capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item A Lei de Amor, são muito valiosos para a regulação das nossas necessidades diárias. Quando nós traduzimos esse aprendizado em cada ação discreta, aprendendo a fazer a regulação correta das induções instintivas, a ponto de, com sensibilidade, perceber quando o corpo sinaliza uma enfermidade, uma dificuldade que precisa de correção, para que não adiemos as tarefas que precisam ser executadas para que o equilíbrio aconteça, porque nós temos a responsabilidade pela nossa existência corporal, pela nossa saúde, pela nossa relação com os demais. Para que nós não imaginemos no campo das sensações que castrações ou exageros vão dar conta das nossas dificuldades, das nossas dores, mas para que entendamos, sobretudo, que a melhor maneira de encontrar a paz, o equilíbrio e a felicidade é amar. Lembrando que no Evangelho, em primeiro lugar, amar é uma categoria moral. Não precisa nem o indivíduo ter um amor totalmente formado dentro de si. Basta agir de modo a não prejudicar o outro, ser justo para com ele, não se regozijar com as suas quedas, ou seja, realizar ações de paciência, fraternidade, etc., que aos poucos despertem esse sentimento em nós, para que lá na frente ele seja a expressão perfeita da lei divina ou da presença de Deus em nós. Para isso, encerramos as reflexões com uma nota
com algumas notas do fim do capítulo 9 do Evangelho de Mateus, quando ele diz que Jesus caminhava por vários lugarejos e cidades, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e de enfermidades. E olhando ele as multidões, diz Mateus, compadeceu-se delas, porque estavam angustiadas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E virando-se para os seus discípulos, Jesus disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Oremos para o dono da seara, para que ele mande mais trabalhadores para a sua seara. Sendo Deus o dono da seara, não há um lugar no universo ou fora dele em que a seara não esteja estabelecida. Para que tenhamos a lucidez de percebermos isto, aproveitarmos as oportunidades e sermos a resposta de Deus às preces de Jesus, neste ponto, roguemos a Ele, o educador manso e humilde de coração, para que Ele seja o calor maior das nossas aspirações a todo instante e a imperecível luz de nossa consciência. Um feliz Natal de reflexões, esperança, fé e amor a todos, uma excelente transição de ano e um 2025 de muitas realizações, é o que desejo a todos que tiveram paciência de me ouvir até agora. Muita paz.